Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo algo surpreendente. Uma mudança de tempo muito rápida, em cima de uma mudança de tempo, em cima de uma mudança de tempo, tudo em cima do outro. Eu chamo isso de um caos em cima do outro. E as pessoas não estão percebendo, mas a gente, como país, infelizmente, vai quebrar. É assim, ó, uma empresa quebra por falta de dinheiro no caixa, e aí o que tem que fazer? Tem que ir lá e pedir ajuda do judiciário para organizar as contas e não quebrar ela, aí faz uma recuperação judicial, um RJ. Ou, antes disso, você tem que renegociar essa dívida, renegociar de novo, arrumar dinheiro no banco, arrumar dinheiro com o terceiro, vender parte da companhia, fazer um monte de coisa. Quando um governo quebra, né, agora, por exemplo, o Congresso Nacional não aprovou o IOF. Aí vai lá um ministro monocromático, uma decisão monocromática, decide tomar 20 bilhões do bolso do povo brasileiro com o IOF. Ou seja, nenhuma proposta para diminuir despesa, mas uma proposta, um juiz com a caneta falou, tá valendo. E o Congresso Nacional derrubou, mas ninguém vai falar nada. Vocês não conseguem entender o que é 20 bilhões. 20 bilhões é uma riqueza de 1 bilhão é a riqueza de 1 milênio. É como se fosse a riqueza de 20 milênios, pra você entender. E aí o que acontece? Por que é o fim? Porque tudo aquilo que tem a sua função precípua, a sua função essencial, não está sendo cumprido. Então o Brasil está completamente do avesso, moralmente falando, produtivamente falando. Alguém que está forçando a barra para a gente ser taxado, para ver se vira o jogo, porque ele já meio que perdeu a eleição, então ele precisa de um jogo para ter um inimigo em comum para o povo comprar uma ideia fracassada de que a gente ainda tem solução. Não diminui despesa, aumenta gasto o tempo inteiro, vai sobrar no nosso lombo de novo, nós vamos começar a pagar as transações todas que a gente... Vocês lembram do IOF ou não? Aí você fala, cara, o que isso tem a ver? Eu só quero prosperar. Para você prosperar, você precisa estar numa plataforma de prosperidade. A plataforma de prosperidade, a número 1 é o país. Aí vem outras plataformas em cima do país. Aí vem o estado, e aí vem a cidade, e aí vem as plataformas. Por exemplo, tem as plataformas físicas e tem as plataformas virtuais. Para quem nunca ouviu isso, uma cidade é uma plataforma. Por exemplo, a cidade que vocês estão chama-se Barueri. Ela é uma plataforma de prosperidade, eu te provo. Isso aqui explodiu nos últimos 40 anos por causa da ideologia desse lugar. Esse lugar cobra menos imposto e atraiu todo mundo. Eu não vim para Alphaville porque aqui é legal. Eu vim por causa de uma energia. E quando eu percebi que a energia era boa demais, eu falei, tem alguma coisa errada. Por que esse lugar é bom desse tanto? Eu não vim por causa do imposto. Mas eu descobri por que é bom desse tanto. É por causa do imposto. Então aqui é uma das cidades que menos cobra imposto sobre o serviço no país. As maiores companhias do país estão aqui. Aí você pega, olha, por que empresas como a HP está aqui, como é que partes da bolsa está aqui, por que grandes, gigantescas companhias estão aqui, indústrias estão tudo aqui dentro, num espaço, um espaço muito pequeno. A cidade é pequena, mas o que tem de companhia fez essa uma das cidades mais ricas entre as 5.557 cidades do país. Por quê? É muito melhor você cobrar menos imposto e atrair mais gente. E aí que está o detalhe. A cidade Barueri é uma plataforma. Ela é uma plataforma de liberdade para empreender. Logo, você imagina, consegue cobrar menos imposto, mas tem excesso de emprego. Como é que isso aqui funciona? Quando foram fazer o Alphaville, 50 anos atrás, começou com indústria. Não tinha nada, só tinha os terrenos aqui, um sonho. Colocaram indústria. Como via muita gente para a indústria, eles falaram, cara, nos intervalos, o antes, o depois, as pessoas querem comprar num comércio, querem comprar num lugar. O que eles faziam? Eles falaram, vamos abrir os centros comerciais. Começaram a abrir o centro comercial, 1, 2, 3. Começou a abrir os centros comerciais. Então, o número 1 foi indústria, depois comércio. Depois falou, cara, os executivos dessas companhias, tanto comercial como industrial, tem que morar aqui, eles não tem que ir para longe. Aí abriu os condomínios. Tem hoje 37 condomínios de luxo. Nenhuma casa na rua, em Alphaville, nenhuma casa com logradouro público em rua. Só prédio e não para de crescer. E 37 condomínios de luxo. O que acontece? O condomínio veio por último. Só que por que atraiu isso tudo? Porque as indústrias vieram primeiro. Depois o comércio veio, depois as casas vieram. Aqui em Alphaville, por exemplo, eu estou te contando para você entender o que é uma plataforma, para você abrir sua mente. Por que todo mundo ama investir nos Estados Unidos? Porque lá é uma plataforma de liberdade, lá é uma plataforma onde tem segurança,
O dólar norteia o mundo inteiro. Tem gente aí com a ideia brilhante aí, ó. Tá até ali naquele cartaz, um imbecil com a ideia de querer trocar o dólar por a moeda dos comunistas. Aí o Trump hoje acordou, foi hoje a fala dele, ele falou assim, se mexer no dólar é a mesma coisa de mexer com a guerra mundial. O dólar tá assim, vai continuar assim. Aí você fala, Marcelo, o que você acha? Eu acho que o mais forte que manda. Vai falar o quê? Aí a ideia brilhante de quem? É de um cara que tá na foto ali, o de esquerda, dá uma olhada no da esquerda. O cara de esquerda deu a ideia brilhante ali, a ideia, e aí o que o Trump falou? Todo mundo que fizer parte desse tal de BRICS vai pagar mais 10% de imposto para nós. Vou tarifar todo mundo em 10%. Ou seja, a Índia pulou fora. Está todo mundo agora preocupado. Ideia do Lula isso aí. Então o que eu quero que vocês entendam? Essa palestra, esse encontro nosso não é sobre política não. É sobre produtividade. É sobre riqueza. É sobre plataforma de desenvolvimento. É sobre empreendedorismo. O que acontece num país onde as pessoas não entendem nada do que eu estou falando? Qualquer coisa serve. E você quer saber? Se continuar do jeito que está e o Brasil afundar, o Lula ainda ganha. Por que ele ganha? Porque o povo só precisa de storytelling. Tipo, lá, a nação imperialista quer mandar na gente. O povo é mesmo. Aí fica todo mundo nessa conversinha e tchunga. Toma nós mais 4 anos de atraso. Por quê? Porque o Brasil parou de ser uma plataforma de negócio. Parou de ser uma plataforma de liberdade. Sabe o que é o mais intrigante? Eu conheço praticamente o mundo inteiro. Eu nunca vi um país tão rico igual o nosso. Dimensões continentais. Eu olho para o céu vale mais aqui. Alguém fala assim, me prova. Quer que eu te prove ou não? Só de não ter neve aqui, o céu vale mais. Aí você olha, o subsolo vale mais. Não tem terremoto nessa bodega, não sei explicar o que Deus deixou aqui, que esse trem nada de ruim tem aqui, só nós. Deus deixou o negócio prontinho aqui, o último povo a viver pelado na terra, desde o Éden, era aqui. Aqui era o paraíso. Algum familiar do Lula chegou de caravela aqui 500 anos atrás e falou, vamos ferrar esse lugar, acabar com tudo. Ou seja, a atmosfera é melhor, 3 safras, aquífero nosso é autossustentável, a gente não precisa de água de ninguém, não precisa de petróleo de ninguém, não precisa de floresta de ninguém, não precisa de nada de ninguém. Minério adoidado, tudo perfeito, mesmo assim vai quebrar. Por quê? Porque o que quebra é o emocional. O que você precisa? Você precisa estar atento. E você não precisa desesperar. Vamos falar todo mundo assim, ó. Eu não preciso desesperar. Por que você não tem que desesperar? Porque quem é reinante, quem tem uma mentalidade de governo, não fica curvado para a circunstância. Ele vê que está com dificuldade, ele tem que ir lá e pensar coisa diferente. Tá difícil? Tá difícil. Mas aqui está o segredo. Acabei de chegar de Israel, o povo lá vê, é engraçado demais. Lá no rumo da Galileia, perto do Rio Jordão, que é o lugar mais próspero visualmente, que tem mais verde e tudo, não é o lugar dos sonhos deles. Eles gostam mais do deserto. Eles gostam mais dos lugares onde tem adversidade para eles ir lá quebrar a cabeça. Mano, judeu é brabo demais. Eles gostam de adversidade para contornar a adversidade só para bater no peito e falar que os caras é brabo mesmo. Deus deu uma terra para eles com 65% de deserto. E aí é simples. A terra prometida. A terra prometida não era um oásis. Era um negócio difícil. Mas os caras fazem o quê? Vamos transformar o que é difícil em coisa simples de fazer. É chocante. Então, o que eu sugiro que todo mundo faça? Primeiro, não faz sentido entrar em desespero, não faz sentido atrasar o progresso, não faz sentido ficar esperando alguém mudar a sua realidade. Governo, todos que passaram, FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, Lula 1, Lula 3. Todos eu consegui prosperar, todos. Do primeiro, eu tinha 16 anos de idade. Todos. Eu só prosperei. Aí você fala, Tara, mas você é um ponto fora da curva. Qualquer pessoa que olha para a circunstância e joga com a circunstância, prospera. Quem é dominado pela circunstância vai junto. Então eu vou dar um exemplo. Não foi o Lula que me ensinou a mexer com tecnologia. Então o Brasil é um país atrasado. Eu te explico.
Se for pegar um país africano, ele está uns 40 anos atrás de nós. E a gente olha em relação aos Estados Unidos, nós estamos 40 anos atrás dos Estados Unidos, mais ou menos. Nós estamos falando de 40 anos de diferença. Tem um africano aqui que fez assim, ó, balançou a cabeça, né, Romário? Você vai pegar um país africano, tem mais de 50. Você vai pegar qualquer um ali, dificilmente você vai pegar um que está na nossa frente. Agora, riqueza, por exemplo, de Congo, riqueza absurda, mas é tudo dado também. As grandes companhias, todo mundo carrega um pedaço de Congo aí. Vocês têm um iPhone? Vocês têm minério do Congo na mão de vocês, é lá do Congo isso aí. E aí, as nações, como as pessoas não têm uma mentalidade de falar, peraí, vamos defender o que é nosso, as nações vão lá, subjugam essas nações e tomam o minério deles. Pronto. Igual estou fazendo com a gente aqui. Quando a gente não tem a mentalidade de governo, de riqueza, de prosperidade, a gente despreza aquilo que Deus nos deu. Então o problema do Brasil é essa mentalidade miserável, essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que nada funciona, de não acreditar em treino. Eu estava jogando tênis agorinha. Hoje cedo eu joguei com um amigo, com o Adonis, ganhei dele. Aí hoje à noite, quando foi umas 6 horas da noite, 6 horas da tarde ali, a gente começou a jogar, ele foi lá e ganhou. E a gente sai sorrindo, porque o melhor esporte que tem no mundo para mim é tênis. Tênis e golfe. Tô jogando tênis, eu perco pro cara e fico feliz. Por quê? Porque ele me ensinou um jeito diferente de bater na bola. E eu consegui ter um progresso mesmo perdendo. Ou seja, o que eu perdi? Nada. Porque eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Não estou disputando minha vida, não preciso de patrocinador, não preciso de pressão nenhuma. Agora eu saí rindo por quê? Porque eu aprendi. Engraçado, de manhã eu estava jogando com a cabeça e errando muito, mesmo assim eu ganhei. Aí à noite, eu falei, cara, eu vou jogar diferente. Eu quero aprender alguma coisa, porque não faz sentido ficar só jogando para buscar alguma coisa que não seja o crescimento. Tá valendo outra coisa, pô. Por que eu falo para vocês que o fim do Brasil está próximo? Vocês não acreditam, mas é verdade. O fim do Brasil que você conhece, do jeito que você conhece, está próximo. O reset de dinheiro vai acontecer. O reset de tecnologia vai acontecer. Eu acho que se você não estiver preparado, você vai tomar um tranco tão grande. A ideia do mundo inteiro é pagar o Bolsa Família para um monte de gente que vai ficar desempregado por causa de tecnologia. Sabe que eu estou animado? Eu estou super animado porque Apocalipse nunca foi tão lógico para mim. Às vezes você fica pensando que é sacanagem, mas depois que eu dei uma mergulhada nesse negócio chamado Apocalipse, dei uma mergulhada, fui lá na ilha de Patmos e tudo, Deus falou tanto comigo em relação a isso, que todos os cenários parecem que estão apontando para isso. Aí tem gente que quando ouve isso fala, então não vou fazer mais nada. Eu lembro quando eu era criança, alguém falou para mim, você fica querendo fazer esse tanto de coisa e se Jesus voltar? Um dia um líder da minha igreja me repreendeu, porque numa reunião ele estava falando sério, Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí ele me pegou falando para um irmão lá, eu falei, cara, vocês têm que comprar uma chácara onde eu comprei, eu tenho uma chácara assim, assim, assim. Aí ele falou, cara, eu tô falando que Jesus está voltando e você está comprando chácara. Aí eu não dou conta de perder uma piada, né? Falei, cara, Jesus está voltando, você está nesse apartamento de 60 metros quadrados, cada um espera Jesus onde quiser, eu vou esperar na chácara. Ele ficou muito pistola. O que eu quero que você entenda? O fim vai vir de qualquer jeito. Depois que eu entendi um pouquinho mais de Apocalipse, eu tive a misericórdia de Deus pelas pessoas me invadiu. A vontade que eu tenho mesmo como ser humano é falar, mano, fecha essas contas aí. Essas contas mesmo de Instagram, de não sei o quê, bora fazer outras coisas, esquece esse povo. E como é que fica? Cada vez mais conhecendo a misericórdia de Deus e não explicar isso para as pessoas. Eu saí com a missão lá da ilha de Patmos. Eu vou ajudar a salvar a maior quantidade de pessoas. Mas já não era do jeito que eu tô, não. Era assim, ó. Olha como é que minha cabeça funcionava. Só vou ajudar quem quer. E aí você lê Apocalipse direitinho, calibradinho, entende o que é. A maioria não quer. Tem que convencer esses pistolas, mano. Tem que convencer esses petistas daquilo que eles não conseguem conceber, entendeu ou não? Tem que conceber esse povo que odeia a Deus. E explicar para eles que eles são imagem e semelhança de Deus e que eles precisam ativar a identidade deles, que eles precisam clarificar o propósito deles, eles precisam pensar diferente. E aí, quando você percebe lá em Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, você fala, cara, Deus está muito furioso, Deus está querendo convencer alguém. Negativo, Deus está tocando na própria glória para falar para as pessoas, se rendam, cara. Não anda no caminho do inferno, não. E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu vou ter que investir energia para ir atrás de gente.
Como eu não consegui ir atrás até do último, Deus me deu um discernimento. Você precisa formar líderes. Você precisa ir atrás de gente que é ativado e esse povo tem que carregar a mesma mensagem e abrir a boca. Então é isso que tem que fazer. O que eu quero que vocês entendam? Várias nações já deixaram de existir, tá? Mas é várias. Como a gente é um povo novo e a gente está um bom tempo sem ter guerra aqui no Brasil, você não tem medo desses assuntos. Mas para uma nação deixar de existir é muito simples. É só ela afrontar uma nação grande, a nação grande vir para cima e ganhar na guerra. E tem código de guerra, seguir tudo direitinho e perde a nação para outra. Você vê a Rússia, por exemplo, querendo tomar a Ucrânia, eles acreditam do fundo do coração que a Ucrânia é deles. Eles são ortodoxos, são, apesar do monte de gente vai rir agora, mas fazer o quê? Né? A ignorância global é muito triste. Os caras são cristãos lá na Rússia. Só que são uns cristãos tão conservadores que eles acreditam que eles precisam de Kiev de volta, precisam das coisas do jeito que eles querem. E aí você fica olhando para a situação de, cara, por que vocês estão brigando? Aí você olha para o Irã. O Irã, antigamente, o próprio Ciro, né, do Irã, antigamente, quando era Síria, eles que libertaram o povo de Israel. Eles que tiraram o povo da Babilônia. Eles que pagaram a construção do templo. O povo era tudo amigo. Aí entram uns malucos no rolê para quebrar tudo. Aí você fala, o que vai acontecer? Mano, Israel hoje meteu bomba lá em Damasco. Hoje cedo. Aí você fala, mas por que Israel quer brigar com todo mundo? A única coisa que Israel quer é só sobreviver, mano. E todo mundo quer tirar Israel do mapa. E os caras têm uma promessa. Aí você olha para a Rússia quer tomar a Ucrânia. Aí você olha para o outro, a Coreia do Norte quer brigar com a do Sul. Eles ficam lá caladinhos, mas uma hora ou outra vocês vão ver o trem explodir. Você vê a China não quer aceitar Taiwan, está separado, quer tomar Taiwan também. Aí você olha, cada tretinha que está tendo é muita guerra acontecendo ao mesmo tempo. Aí vai vir alguém que vai propor paz. Eu nem vou falar quem é para não dar problema para mim. Vou dar uma dica, vai ganhar um prêmio Nobel da Paz. Aí na hora que ganhar você lembra. Você fala, mas não faz sentido esse cara ganhar. Pois é, na hora que ele ganhar você lembra e sai correndo. Quando alguém falar que vai ter paz, aí você pode falar, cara, que merda, não fiz o que eu tinha que fazer, tá correndo o tempo, eu rodei. Mas o que você está querendo mostrar para nós? É o seguinte, nada no mundo funciona sem ser espiritual. Tudo é espiritual. Fala assim comigo, tudo são fatos espirituais. Então, como a natureza ela é trilógica, corpo, alma e espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aí você olha para o tempo, passado, presente e futuro, para o espaço, altura, largura e profundidade, você olha para o átomo, próton, elétron e nêutron, tudo que você olha tem uma formação trilógica, certo? Você olha para uma casa, até a casa é trilógica. Casa tem a casa, que é de tijolo, tem a morada, que é a parte espiritual onde Deus habita, ou o demônio, depende da casa. Tem casa que o demônio mora lá e deita e rola. Até o cachorro é endemoniado na casa da pessoa. É loucura. Quando você vê tem o cachorro endemoniado na casa da pessoa, é terrível. E tem o lar. O lar é a alma da casa. E tem muita ligação com a esposa. Aí lá vai as feministas. Você está querendo falar o quê? Estou falando exatamente o que é. O domínio da casa está na mulher. É ela que nutre o lar. E aí, se a sua casa não é assim, o problema é seu. O que acontece? Tudo é trilógico. Sabendo que tudo é trilógico, o que você tem que fazer? Você tem que ser pleno no corpo, você tem que ser pleno na alma, você tem que ser pleno no espírito. Na temporalidade, você tem que ser pleno no seu passado. Ah, mas eu fiz merda, é só ressignificar, ué. Você tem que ser pleno no futuro, é só testar, ué. Testar e meter os projetos e vamos embora. Senão vai ser ansioso, perder a plenitude do futuro. Senão vai ser acusado, vai ficar com depressão, vai ficar com perder a plenitude no passado. Se for procrastinador, perdeu a plenitude no agora, ou seja, acabou com a sua vida. Você quer uma vida desgraçada? O problema não é o caos, o problema é você não cuidar da sua vida. Por isso está escrito aqui, ó, vá cuidar da sua vida. Dá para ver aí ou não? Vá cuidar da sua vida. Agora, você quer o caos, não é o Lula que vai produzir o caos, é o fato de você não governar sobre o tempo. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Segundo, tem gente que fica, eu estou sem dinheiro por causa da crise. Para de mentir. Você não está sem dinheiro por causa de crise. Você está sem dinheiro porque você não entende nada de finanças, nada de oportunidade. Que é no caos que faz dinheiro. Quando está tudo em paz, é difícil fazer dinheiro. Quando está o caos, é fácil. Todo dia um fica falando para mim. Esses dias o cara virou para mim e falou, mano, eu queria 20 milhões na casa, paga 14. Eu falei, mas já que baixou demais, eu quero pagar 8. Como assim, baixou de 20 para 14? Você acha que eu tô doido? Bora 8 aí, eu tô dentro. Ainda eu vou passar as catiras para você. Na minha terra, catira é uma dança. Você dança daí, eu danço daqui, né? Faz a catira.
Vocês não sabiam disso, não? É cultura de Goiás lá. O que acontece? Eu adoro a catira, Deus me livre, tanto que eu gosto. Gosto demais. Só a catira de carro de 20 mil me dá vontade de entrar nela até hoje. Aí vamos trocar uma moto, não sei o que, eu faço a conta na catira. E eu sei, isso aqui, toma, vamos embora. Cara, o caos é simples demais de fazer dinheiro. Nós somos treinados no caos. Aqui no Brasil, a gente nunca viveu, eu não estou sabendo, vou fazer 40 anos daqui uns dias. Eu nem acredito que eu vou fazer 40 anos. Eu vou aposentar. Quem falou que eu não vou? Tá achando que eu sou da sua família, mulher? Eu vou. Não, eu vou aposentar. Eu vou entrar para aquela galeria ali, e ali não vai ser trabalho. Aquilo ali é filantropia. Imagina, trabalhar por 30 mil conto por mês? É filantropia total. Véio. Você não bota fé não que eu tô falando? Não, na hora que eu entrar naquela foto ali, vai ser para ajudar mesmo, filantropia. Aí encerrou o trabalho para sempre. Deus vai ajudar, vai dar certo. Falta pouco tempo. O que acontece? Se vocês não estiverem aliançados com pessoas, com grupos que aguentam o tranco, você não vai aguentar, mano. Mas você quer que a gente fique com medo? Pelo que eu estou sentindo, você está com medo por outros motivos. A revolução da IA já te provou que vai dar tudo errado, sim ou não? Então você está esperando o quê para dominar o negócio? Está esperando o quê para pôr uma IA para trabalhar, para pôr dinheiro no seu bolso? Aí. O que você está esperando para criar um prompt ou criar um funcionário digital para te bancar? Aí você fala, cara, mas nós não temos acesso a isso. Eu estou te falando que tem como. Anda com quem entende que você vai pegar um negócio, pôr no colo e falar, é assim que faz. Alguém está mandando mensagem aí. E aí, gente, tudo bem ou não? É o seguinte, o que você precisa? Você precisa de uma coisa muito simples. Você precisa de estar perto de gente que sabe passar pelo que você está passando, que a gente vai passar. Você precisa andar com gente que tem um propósito que é mais forte que o seu, para você fortificar o seu. Você precisa estar perto de gente que tem identidade ativada, que aí você vai aprender a ativar a sua. Você precisa, então, descobrir o que te trava. A maioria de vocês, dá para sentir na energia. São pessoas do bem, são pessoas honestas, mas que às vezes fala, cara, por que meus treinos não dão certo? Não dá certo porque você não tem uma edição do seu lado funcionando. As coisas que funcionaram muito bem na minha vida foi porque eu estava do lado de gente que estava funcionando. Eu não consigo esconder isso de ninguém. Não consigo falar. Alguém hoje falou, né? Eu estava almoçando lá em casa, falou, não, cara, você é inteligente demais, você é ousado demais, você é inovador demais. Eu olhei na cara da pessoa e falei, mano, vamos resumir isso aí. Deus me abençoou. Porque essa inteligência toda eu desconheço. Esses trem que vocês ficam criando e falando que eu sou, por exemplo, cara, mas você é um cara... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, ele falou, você na política você foi ousado demais. Eu, ousado? Fiz nada. Se eu chamar 10 pessoas para apanhar numa entrevista para mim, é minha área de genialidade. O que eu mais sei é debater, é discutir, é falar. E se eu tenho 20 mil horas por baixo falando, imagina se eu vou perder uma discussão para alguém. Aí você fala, mas é só isso? Não, é entender de PNL, é entender de inteligência emocional, é ver que a pessoa está abalada espiritualmente, bater nela no outro patamar que ela nem vê de onde está vindo. Tem algumas coisinhas a mais. Aí você fala, cara, mas isso é surpreendente. É para você que não entende nada. Então uma pessoa quando fala, nossa, você é demais, é porque você se acha bobo, só se for. Abrindo um jogo para vocês aqui, não há nada demais. Alguém um dia falou assim para mim, nossa, eu te acho tão inteligente. Eu posso falar o que eu acho de você? É o cara, mas por quê? Eu acho que você é bobo, só pode. Eu estou abrindo meu coração, vocês estão achando que eu não estou falando sério. É o que eu acho sobre vocês quando falam isso sobre mim. Aqui tem muito esforço, aqui tem muitas horas acordando antes de vocês. Aqui tem menos desistência que você. Aqui eu não parei porque alguém mandou parar, porque alguém não me elogiou, porque alguém me bateu. Pelo contrário. Se o diabo me perseguir, eu fico mais doido ainda. Se alguém falar qualquer coisa, aí eu fico mais forte ainda, porque eu uso energia de todo mundo. Posso falar? Não há nada demais na pessoa que está falando aqui. Quando você acha que tem, você dá uma desculpa para você não fazer. Como eu conheço quem é o Deus vivo, como eu sei o que é a imagem e semelhança dele, eu não gosto disso, não faz sentido para mim. Alguém falar que é alguma coisa demais. Aí você vai falar, você tem que falar alguma desculpa. Quem tem que falar? Seu cérebro tem que falar. Não, mas sabe o que é? É porque você é rico. Cara, minha cabeça era assim quando eu não tinha dinheiro, acredite.
Eu já chorei muitas vezes, porque eu falava e não experimentava. Eu falava, Deus, não é possível. Será que esse trem não vai funcionar nunca? E funcionou. Quando o seu cérebro dá uma desculpa sobrenatural acerca de outra pessoa, ele acabou de bloquear e não vai fazer o que precisa ser feito. Se você achar que a pessoa é impressionante demais, você nunca vai fazer. Se você ficar admirando demais a pessoa, você também nunca vai fazer. Se você culpar o dinheiro dela, você também não faz. Ah, faz porque é bonito. Aqui não tem beleza nenhuma. Aqui foi despiorado com harmonização, com faceta de dente, colocando cabelo, colocando a orelha para trás, diminuindo bochecha. Tem nada de beleza aqui. Isso aqui tudo é fabricado. Parar de comer açúcar ajuda mais do que tudo. E se você tiver o coração alegre, o Salomão fala, formoseia o rosto. Você não é feio, você só tem o coração fedido. É sério? Lavar o coração já muda tudo aqui que foi que você mudou. Só do coração tá limpo. Cortou o açúcar, limpou o coração. A harmonização facial. Não essa demonização facial que eles estão fazendo. Tem gente que é normal, vai lá, vira um demônio, do nada. Não faz isso. Vai devagarinho, aplica um trenzinho, tira o bigodinho chinês, vai escondendo os trem. Mete uns ferrinhos aqui para esticar o pescoço, que é só o pescoço de galo que você tem. Você deu uma arrumadinha. Arrumou aqui, catou um cabelinho da lateral, pôs na frente. Era para eu estar calvo. Era para estar calvo até aqui, ó. E aí eu taquei 20 mil fios já. Tem que pôr mais 10 mil que tá caindo do mesmo jeito. Vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. Aí você vai olhar, e a experiência. Tá bom. Vai ter que contar uma história diferente. Posso falar? O Brasil quebrando é porque o povo quebrou primeiro. Empresas não quebram, quem quebra é o dono. Países não quebram, quem quebra é o povo. Governos não quebram. Eles criaram lei de responsabilidade fiscal, mas eles não cumprem. Eu adorei uma entrevista do Warren. Warren Buffett falou o seguinte: o que você acha do parlamento e tal? Ele falou, faz o seguinte, você acha que eles dão conta de resolver esse déficit fiscal dos Estados Unidos? Ele falou, é simples. Cria uma lei e põe eles. Se eles dentro de uma legislatura não conseguir cumprir o déficit fiscal, coloca todo mundo inelegível automaticamente. Você vai ver eles trabalhar sem brigar. Eles acordar todo dia, vai resolver o problema da conta pública. Déficit de trilhões. O que a gente produz de riqueza num ano é o que os Estados Unidos têm de déficit, para você ter uma noção. Ou seja, o buraco de dívida dos Estados Unidos é maior que a riqueza do Brasil inteiro, que a gente produz em um ano. Resumo. Se você é treinado para o caos, não existe caos. Então fala com a boca assim, ó. Quem treina o caos? Não tem caos. Então se eu treino o pior, eu adoro essa frase, e eu falo direto. Se você treina o pior, você vai viver o melhor. Só que se você não treinar por medo, você vai, na hora que precisar, você vai ficar apavorado. Eu estava lá em Mykonos, na Grécia, a gente pegou um barco, 2h30 de barco. Eu entrei no barco, pegamos um monte de barco, pegamos um iate lá de 100 pés, uma delícia. Só que aí na hora que a gente foi mudar para a ilha de Patmos, a gente foi nas lanchas mais rápidas. Daquelas que saem voando por cima da água, trem de doido. E aí, na hora de entrar no barco, eu olho todo mundo, olho para o piloto, olho para babá, 1, 2, vocês sabem nadar? Não, vocês estão sem colete, né? Aí eu fico calculando treta. Aí eu olho para a Bela, vamos pôr um colete na Bela, vamos pôr no Miguel. Eu, Carol, tudo certo, vamos fazer o seguinte, se o barco virar, vocês sabem o que tem que fazer? Responde. Aí o Miguel, não, tem que achar o senhor. Eu falei, meu Deus, você vai caçar uma coisa que está boiando em primeiro lugar. E eu vou estar caçando alguém que está afogando e depois que eu vou chegar. Babá, o que vai acontecer? Eu não sei nadar, não. Aí falei pro piloteiro lá, falei, cara, eu preciso dos coletes. Aí o que ele me falou? Ah, cara, eu pus as malas, os coletes estão lá embaixo. Falei, então você não sai com esse barco daqui enquanto você não me der o colete. Porque se agora não consigo pegar, você imagina na hora que esse barco virar. Marçal, mas você está desejando mal. Não, cara, aqui é treinado pro caos, hein? Se virar eu vou rir e vou falar, agora tem que achar todo mundo. Saí colocando gente e... Aí, cara, o cara ficou bravo demais. Coloquei o colete no Miguel, coloquei o colete na Isabela e fui explicando para cada um. Falei, ó, tá vendo essa caixa aqui? Ó? Caixa de... Falei pro Júnior Neves, tá vendo essa caixa aqui? Ó? Essa é uma caixa que na hora que o barco virar, essa caixa vai boiar, você pode grudar nela. Cara, não entendo por que você fica fazendo isso. É simples. Eu nunca tenho um problema na minha vida, porque eu já treinei tudo. Hein? Você vai casar, você não treina, porque casamento é um caos, sim ou não? É um caos ou não? Quem não acha caos é porque é bobinho.
E se não acha o caos é porque o dominado está feliz, porque não dá conta de assumir a própria vida, então a pessoa tomou conta da sua vida e está tudo bem. Quando dois bobos casam, então eles nem sabem que eles é casado, só para vocês saberem. É normal, eu entendo. É assim.